Vamos começar com uma oração. Eu convido a todos que puderem se ajoelhar para a gente orar. Pai querido que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Somos gratos a ti por mais um dia de sábado que se inicia e por termos a oportunidade de, ainda que à distância, estarmos reunidos para aprender de ti e buscar compreender o tempo em que estamos vivendo. Que o Senhor esteja conosco durante este estudo, guia-nos, ó Pai, com o teu Santo Espírito, para que possamos compreender a verdade para o tempo presente e que possamos estar atentos a tudo que está se passando ao nosso redor, para que não venhamos a cair. Guarda-nos com os teus santos anjos e esteja com cada um de nós, é o que te pedimos e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Então, o tema de hoje, nós vamos abordar Rússia, a fábrica de fake news e seus efeitos. Parte dessa apresentação, ela foi baseada no documentário realizado pelo The New York Times, não sei quantos já viram, o Operation Infection. Então, parte dessa apresentação é um breve resumo do que eles apresentam no documentário, e ao final eu acrescentei algumas outras informações de alguns artigos que eu li a respeito do assunto, tá? Então, a gente vai começar entendendo a origem das fake news. De onde que veio, como é que funciona essa história? Bom, de acordo com tudo que eu estou falando, é com base no documentário e coisas que eu pesquisei com base no documentário, tá? Então, a gente tem as medidas ativas, ou chamados em inglês de active measures. E isso é o termo que descreve o conjunto de ações de guerra política empregadas pelo governo soviético ou russo desde a década de 1920. Então, às vezes a gente acha que é algo mais recente, tipo da época da Guerra Fria, mas não. Vem de lá de trás, desde da década de 1920. De acordo com alguns registros, em 1923, Joseph Stalin ele ordenou a criação do Gabinete Especial de Desinformação. Então, desde aquela época, eles já estavam se especializando na desinformação. E nesse gabinete, ele incluía programas ofensivos como desinformação, propaganda, falsificações, sabotagem, desestabilização, subversão e espionagem, tá? E, além disso, né, essas medidas ativas, elas foram empregadas pelos serviços de segurança soviéticos e russos para influenciar o curso de eventos mundiais, além de coletar informações, tá? As medidas ativas, elas variam de manipulações da mídia a ações especiais envolvendo vários graus de violência. Começando, como eu mencionei, na década de 1920, essas medidas ativas elas foram usadas tanto internamente quanto no exterior. Então, é importante a gente notar que, embora a gente esteja falando um pouco de história, é uma história que vem se repetindo em todas as décadas, em todo esse período. Então, é algo que continua sendo usado hoje, e não só como um ataque ao exterior, né? Mas também é usado internamente dentro da própria Rússia e outros países na região. E, falando em especial, durante a Guerra Fria, para a gente entender o quanto eles levavam e levam a sério essa questão, né? Durante a Guerra Fria, somente 15% do tempo, dinheiro e mão de obra era gasto com espionagem. Os outros 85% do tempo era um processo lento que eles, a KGB, chamavam de subversão ideológica ou medidas ativas. Tá? E aqui, essa é a definição que um ex-agente da KGB ele deu para medidas ativas. Medidas ativas é a mentira mais estratégica, magistral e tóxica que você pode imaginar, com um único objetivo: mudar a percepção da realidade de todo americano, de tal forma que, apesar da abundância de informação, ninguém é capaz de chegar a conclusões sensatas com o intuito de se defender sua família
sua comunidade ou seu país. Então, aqui é interessante notar que, embora essa seja a definição de medidas ativas, é algo que a gente vê claramente acontecendo quando a gente se depara com uma fake news. Ela muda a percepção da realidade, não só dos americanos, mas de várias pessoas. E, apesar da abundância de informação, a gente viu isso com a questão das vacinas, por exemplo, as informações corretas, baseadas em evidências científicas, eram abundantes, e ainda assim, muitas pessoas eram incapazes de chegar a conclusões sensatas, mesmo com a abundância de informação. Além disso, durante a Guerra Fria, a KGB ela possuía um departamento especializado em plantar essas falsas histórias e documentos falsificados. E ao menos, olha isso, gente, ao menos 15 mil pessoas na União Soviética e fora da União Soviética estavam envolvidos nesse tipo de ação diariamente. Então, pelo menos 15 mil pessoas todos os dias ativos lidando com fake news. Ou melhor, criando fake news. E essas medidas ativas, elas basicamente envolviam qualquer tipo de operação secreta contra qualquer país que eles estivessem certos de se iniciar uma guerra. Então, acho que esse é um dos motivos que a gente vê tão frequentemente, por exemplo, a questão da Rússia contra os Estados Unidos. Eles estão, assim, apesar de estar, assim, parece paz, eles estão sempre, assim, com um pezinho que parece que vai começar uma guerra. Então, eles estão sempre, a gente vai ver hoje, como eles têm um foco forte nos Estados Unidos, porque é uma rixa muito grande entre essas duas grandes potências. E quando a gente fala de medidas ativas, a gente pode dividir ela em três ramos, tá? A gente tem as falsificações, tá? A gente também tem os sequestros, mas o coração e a alma disso, para a KGB, é a desinformação, tá? Então, o foco deles está na desinformação. E algo importante da gente ter em mente é que desinformação, deixa eu ver aqui, desinformação é diferente de propaganda, tá? Quando a gente fala de propaganda, é algo que tenta te convencer a acreditar em algo. Pode ser ruim? Pode. Mas pode ser algo bom? Pode. Eu vou dar um exemplo bem simples. Pelo menos eu entendo assim. O que agora nem tanto, mas na nossa época de adventismo, de adventistas nominais, de sétimo dia na igreja, a gente usava de propaganda. Por quê? Quando a gente ia conversar com as pessoas, a gente buscava fazer o quê? A gente tentava convencê-las a acreditar no mesmo que nós acreditávamos. Isso é uma propaganda. Eu quero que vocês entendam que não é algo que precisa ser ruim, tá? Por outro lado, desinformação é uma tentativa altamente organizada para nos enganar a acreditar em algo. Então, não é algo simplesmente que tenta nos convencer a acreditar em algo. Ele está buscando nos enganar para que a gente acredite. Tá? Eu sei que às vezes parece semelhante, mas não é a mesma coisa, embora estejam interligados. A gente vai ver que, se a gente pensar na Rússia, eles têm uma propaganda muito forte dentro do país, e essa propaganda ela é alimentada com fake news. Tá? Pelo menos eu enxergo assim. Cadê aqui? Alguém comentou. O Marcos comentou. Eles são os pais do fake news. Exatamente. É uma boa descrição. Agora, quando a gente fala de desinformação é igual a fake news, né? Fake news, se a gente pegar, assim, definir em outras palavras, é uma informação deliberadamente distorcida, que é o quê? Secretamente vazada no processo de comunicação, né? De modo a enganar e manipular. Então, a gente vê que desinformação é a mesma coisa que fake news. E quando a gente fala de Rússia ou de União Soviética, a gente tem, e isso eu tirei do documentário, os 7 mandamentos da desinformação russa, tá? E eu quero que vocês
se atentem a esses mandamentos, porque com base neles, a gente consegue trabalhar para identificar as fake news, tá? Porque eu sei que isso é algo que, em alguns casos, para a gente é muito óbvio enxergar que é fake news, hoje. Mas se a gente parar para pensar, alguns anos atrás, a gente acreditava nelas. A gente acreditava nas teorias de conspiração sobre vacina, sobre as coisas que os Estados Unidos estavam querendo fazer secretamente. A gente acreditava nisso. Então, assim, a gente precisa entender que, embora hoje para a gente seja muito mais fácil identificar, tem coisas que a gente ainda tem dificuldade. E se a gente... Eu sou professora de inglês, eu falo muito isso para os meus alunos, a Carla pode falar, concordar ou não. Se a gente não entende como algo funciona, a gente não consegue identificar, a gente não consegue... no inglês eu falo que a gente não consegue usar, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente pensar em fake news, se a gente não entende a estrutura de como ela funciona, a gente não consegue identificar, tá? Então, por isso a gente vai olhar, então, aqui, de maneira bem resumida, os 7 mandamentos da desinformação russa, tá? Então, o passo número 1 que eles usam, tá? Que eles aplicam, é encontrar as rachaduras. E o que é isso? Você precisa encontrar essas rachaduras, essas brechas na sociedade que você quer atacar, no seu alvo. Essas rachaduras, elas podem ser divisões sociais que você pode explorar. Por exemplo, econômica, social, demográfica, linguística, regional, étnica. E uma vez que você encontra essa divisão, essa rachadura que você pode explorar, o que você vai fazer? Você busca enfatizar a divisão e fazer com que as pessoas elas percam a confiança uma nas outras. Uma bem interessante que a Rússia usou, e no documentário eles mostram isso, teve um evento, eles pegaram, não sei se hoje usa bastante, mas antigamente no Facebook a gente conseguia criar eventos, né? E aí você convidava as pessoas para poder todo mundo se reunir. Eles fizeram de um jeito onde eles criaram um evento no endereço X, onde eram americanos, muçulmanos ou descendentes de muçulmanos protestando pelos direitos deles. E eles criaram um outro evento no mesmo local, mesmo dia, mesma hora, exatamente com o grupo oposto, que queria o quê? Que lutava contra os muçulmanos. E o que aconteceu? Os dois grupos estavam lá protestando no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo lugar. Então, eles buscaram essa rachadura e começaram a colocar de tal forma que as pessoas elas não confiassem umas nas outras. Eles queriam essa briga, entendeu? Então, só para vocês entenderem um pouquinho de como isso pode funcionar. O segundo mandamento é a grande mentira. Né? Uma fake news sem mentira, ela perde a sua base. Então, como é que eles fazem? Eles buscam algo tão escandaloso que ninguém seria capaz de acreditar que foi inventado. Tá? Então, se a gente pegar e pensar, por exemplo, a gente sabe que não é assim, não foi assim exatamente, mas se a gente pegar coronavírus, foram os chineses que foram lá e comeram morcego. Muita gente acredita nisso até hoje. Assim como a gente vai ver um pouquinho, tem muitas pessoas que acreditam ainda hoje que a AIDS foi um vírus inventado por americanos para exterminar certas populações. Ou que a vacina é algo criado para exterminar os idosos. Então, assim, é algo tão escandaloso que a gente chega a ser difícil acreditar que é mentira. Olha que engraçado. É uma mentira tão escandalosa que a gente não consegue acreditar que é mentira. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é um cerne de verdade. Você precisa envolver a mentira com uma pitadinha de verdade. E quando você envolve com uma pitadinha de verdade, fica um pouco mais fácil para as pessoas acreditarem que aquilo é verdade. O quarto passo, você precisa esconder a sua mão. Então, você precisa esconder a sua mão de modo que pareça que a história veio de outro lugar, que não foi você que inventou. E, para isso, você pode ter um aliado, que é o que eles chamam, o quinto passo, o idiota útil, que é você pegar alguém que vai pegar a mensagem e levá-la à audiência-alvo. Algumas vezes a gente vai ver isso. Em alguns casos,
Isso acontece propositalmente, eles realmente escolhem alguém para fazer isso, mas a pessoa às vezes não sabe que ela está sendo usada, ou eles simplesmente esperam. Porque com a internet hoje, o que mais tem são pessoas dispostas a compartilhar coisas. E vocês vão ver que, ultimamente, é isso que tem acontecido com as fake news. Eles não precisam necessariamente escolher alguém para levar a mensagem. Simplesmente basta jogar na internet que alguém vai fazer esse trabalho por eles. O sexto passo é negue tudo. Quando disserem que foi você, ainda que eles tenham provas, você nega até o fim. Você nega, nega, nega e nega. E o sétimo e último passo é o jogo longo. Você precisa jogar o jogo longo. O que é isso? Se a gente parar para pensar, fake news, eu gosto dessa analogia que eles fizeram, essa parábola que eles fizeram. É como uma gota pingando em uma pedra. Se ela pingar agora, ela não vai fazer nada, só vai molhar. Mas se ela ficar pingando, 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 no mesmo lugar o tempo inteiro, constantemente, depois de um tempo, vai fazer um buraco. Então, fake news é a mesma coisa. Lógico que hoje, né, se a gente para analisar como era 30 anos atrás, quando a gente tinha a União Soviética, né, e como é hoje, é bem diferente. Esse pingo ele faz o buraco mais rápido hoje. Mas ele tem o mesmo efeito. Não é da noite para o dia que uma fake news ela vai explodir. Mas ela fica lá, vai sendo alimentada aos poucos, e aos poucos, uma hora, ela vai atingir o objetivo dela. Tá? Então, esses foram 7 passos. Então, só para a gente relembrar. O primeiro passo é você encontrar a rachadura. O segundo passo é você ter a grande mentira. O terceiro passo é o cerne da verdade, é você envelopar essa mentira com um traço de verdade. O quarto passo era... Deixa eu lembrar aqui, gente, que a memória é ruim. Você esconder a sua mão, não mostrar para os outros que foi você. O quinto é o idiota útil, alguém que vai levar a sua mensagem adiante. O sexto, negar até a morte. E o sétimo, jogar o jogo longo, de longo prazo. Agora eu quero mostrar para vocês 2 casos que eles apresentam no documentário. O primeiro deles é o caso da AIDS. Tá? Aqui eu criei uma timeline do caso da AIDS. Como é que ele aconteceu? Em julho de 1983, em Nova Delhi, na Índia, o jornal The Patriot, ele publicou um artigo dizendo que o HIV era um vírus criado por cientistas americanos como uma arma para matar afro-americanos e gays. Tá? Um jornal pequenininho da Índia, lá em julho de 1983. Depois, olha só, 2 anos depois, em 12 de setembro de 85, a história ela começou a se espalhar na África. E aí, em 1986, a gente tem o Dr. Segal. Ele escreveu um relatório científico. Tá? Nesse ano, um relatório científico ele foi publicado por 2 biólogos alemães orientais. Tá? É importante notar, gente, que naquela época, a Alemanha estava dividida entre oriental e ocidental. Os biólogos alemães que publicaram esse artigo eram orientais, da Alemanha Oriental. Então, eles estavam para o lado da União Soviética, que é o Dr. Jacob e Lily Segal, marido e mulher. E eles diziam que eles podiam provar que a AIDS havia sido feita nos Estados Unidos. Segal, junto com a esposa e um colega professor aposentado da universidade, publicou um panfleto de 47 páginas intitulado AIDS, a sua natureza e origem, no qual eles especulavam que a AIDS era a criação do governo dos Estados Unidos e que eles haviam testado primeiramente em detentos de prisões gays. Isso ficou conhecido como relatório Segal e ele foi distribuído pela Stasi. A Stasi é o Serviço de Segurança de Estado da Alemanha Oriental e pela KGB na 8ª Conferência das Nações Não Alinhadas, que foi realizado de 1 a 6 de setembro de 1986 no Zimbábue. Nessa conferência, participaram representantes de mais de 100 países do terceiro mundo. Então, quando eles pegaram e distribuíram esse relatório nessa conferência, produziu o efeito desejado, que era o que eles esperavam. E aí o que aconteceu? As reivindicações desse relatório foram reproduzidas na imprensa em mais de 25 países da África.
Então, com isso, em outubro de 1986, viralizou, né? Os artigos foram publicados ao redor do mundo, em jornal do Quênia, de Bangladesh, da Bulgária, do Camarão, na Finlândia, no Paquistão e até o Daily alguma coisa, esqueci o nome, de Londres. Então, até um jornal de Londres, respeitado, publicou uma reportagem sobre o assunto. E algo interessante para notar sobre a questão do relatório do Dr. Segal, eu estava lendo a história, pelo que eu entendi, alguém ligado à União Soviética, à KGB, se encontrou com ele e deixou escapar a questão de que poderia ter sido inventado e criado em laboratório por cientistas americanos. Então, assim, como se fosse assim, para instigar ele a querer investigar. Então, não foi, não é... É importante notar que, pelo menos eu acho que nem sempre, ou talvez nunca aconteça assim, deles pegarem e falar, ó, tá aqui essa informação, eu quero que você publique isso. Não. Eles procuram alguém que seja propenso a acreditar naquilo que você está, na informação que você está passando, e que seja alguém que pode vir a investigar e, de repente, levar o resultado que você deseja. Tá? E foi isso que eles fizeram. E aí, o que acontece? Isso viralizou, mas o ápice foi em 30 de março de 1997, quando Dan Rather, em rede nacional nos Estados Unidos, pela CBS, que é um canal de televisão bem grande dos Estados Unidos. Então, assim, imagina, no Jornal Nacional, William Bonner falando sobre o assunto. E aí foi, o ápice para o negócio realmente explodir, tá? Agora, eu quero fazer um exercício com vocês, e eu gostaria de contar com a participação de vocês, pode ser no microfone ou pode ser pelo chat também. Eu quero saber de vocês o seguinte, a gente viu que a gente tem os 7 passos, né? Eu quero ver com vocês, nessa história da AIDS, vocês conseguem identificar qual foi a rachadura? Qual foi o ponto que eles pegaram para explorar? E aqui, gente, só para deixar claro, eu não tenho uma resposta assim, ó, é isso e tá certo. Eu tenho sugestão do que eu acho, tá? Eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Qual foi a rachadura que eles encontraram? A Carol falou homofobia e racismo. Tá dentro do que eu pensei. Eu pensei em... eles encontraram uma rachadura étnica e de gênero. Também, um outro ponto que a gente pode levar em consideração a rachadura que eles encontraram era um vírus que estava surgindo na época e que estava atingindo e matando muitas pessoas. Então, isso também pode ser uma rachadura que eles encontraram e, alinhado com a questão da homofobia e racismo, eles buscaram explorar isso. Beleza. E qual foi a grande mentira? O Gabriel falou da desconfiança dos Estados Unidos, que eles estariam abusando do poder deles. Concordo. Eu acho que, se a gente analisar, a Rússia, frequentemente, as grandes mentiras que ela inventa são um ataque aos Estados Unidos para minar a confiança do mundo nos Estados Unidos. E qual foi a grande mentira nessa história? Essa parte é mais fácil. Qual foi a grande mentira? Vamos lá, eu espero a participação de vocês. Ana, seria de que tinha sido o próprio Estados Unidos que tinha criado em laboratório. Acho que isso daí, para mim, é como se fosse assim, a grande questão. Exatamente. Essa é a grande mentira. Foi um vírus criado em laboratório por americanos. Agora, e o CERN de verdade? Esse aqui talvez seja um pouco difícil, porque eu não mencionei toda a história. Eu resumi bem, tá? Mas vocês conseguem, assim, com base no que eu falei, eu acho que dá para enxergar um CERN de verdade, pelo menos, apesar de que eu acho que tem outro que eu posso falar depois. O que vocês acham? Qual foi a pitadinha de verdade que tinha nessa história? O que vocês acham? Acho que eles pegaram as populações que estavam mais afetadas por esse vírus. Foi exatamente isso que eu concluí. Eu vi que eles
pegaram quem estava mais afetado. Se a gente parar para pensar na história, eu pesquisei assim rapidamente, o vírus do HIV foi um vírus que surgiu na África. Então, os africanos eram que realmente estavam sofrendo bastante. E do que eu sei um pouco da história também, quando começou, os gays eram também bastante infectados. E um outro ponto que eu acabei não mencionando aqui, mas no relatório do Segal, ele menciona o local onde o vírus foi criado. Então, quando você pega e identifica, ó, é em tal lugar, em tal cidade, em tal laboratório, você acaba acrescentando uma pitada de verdade na história. Agora, como é que eles esconderam a mão? Como é que eles esconderam que foi a ideia veio deles? No caso deles, a Rússia. O que vocês acham? Eu acho que foi a questão do jornal lá da Índia. Eles forjaram, né, isso. Exatamente. A notícia foi publicada, primeiramente, lá em 1983, usando um jornal pequeno da Índia. Então, se vocês forem olhar, não sei se vocês assistiram o documentário, eu recomendo que vocês assistam, quem não assistiu. E quem já assistiu, eu recomendo que veja, porque é muito bom. Mas todos os outros jornais, quando eles republicaram a história, eles sempre citavam o jornal indiano como fonte. Então, não tinha, pelo menos naquela época, no começo, não tinha como traçar um caminho até a Rússia. A fonte inicial era o jornal indiano. E quem foi o idiota útil? Quem foi? Foi o Dr. Segal. Dr. Segal, exatamente. E o que eles fizeram? Eles negaram, até que não sei se foi em 89, entre 89, 90 e 91, o próprio Gorbachev, ele reconhece que foi uma mentira inventada pela União Soviética. Tá? Só que até aí, se você parar para pensar, ó, começou lá em 83. Olha só o jogo longo, o sétimo passo. Começou em 83, só foi chegar no ápice, que era o que eles desejavam, em 87. Então, quando a gente fala de fake news, não é algo que é da noite para o dia. É um longo prazo, tá? Mesmo hoje, que a gente vai ver um outro caso que é acelerado, é um jogo de longo prazo, tá? Então, o que aconteceu foi, começou em 83, no jornal local lá na Índia, e só ganhou notoriedade anos depois, tá? E mesmo depois de Gorbachev assumir que tinha sido a morte inventada por eles, muitos hoje ainda acreditam que o vírus da AIDS foi inventado por cientistas americanos. A gente vê isso em músicas, a gente vê isso em seriados, então a gente vê. É claro, hoje, tipo, 30 anos depois, ainda tem pessoas que pensam assim e que acreditam assim, tá? Um outro caso que a gente vai analisar é o caso bem mais recente, que é o do caso do Pizzagate, tá? O Pizzagate foi o caso que aconteceu durante as eleições, tá bom? Como é que ele começou? Em 19 de março de 2016, alguns hackers russos, eles invadiram a conta do Gmail do chefe de campanha de Clinton, John Podesta, tá? O que aconteceu? Aí, em julho de 2016, um fórum, ele é bem... Eu dei uma pesquisada, é um fórum, acho que não sei se é americano, mas onde você pode postar coisas anônimas, você como um anônimo, e as pessoas podem comentar, compartilhar e dar a opinião delas. Então, em julho de 2016, uma conta chamada FBI Anon, que é FBI Anônimo, ele organizou um fórum de discussão online e ele alegou que os Clintons recebiam dinheiro e crianças de doadores estrangeiros para sua fundação. Tá? E aí, em 7 de outubro de 2016, o Wikileaks liberou os e-mails de Podesta, que foram hackeados lá em março de 2016. Depois, em 29 de outubro de 2016, o primeiro post documentado no Facebook sobre o Pizzagate
aconteceu. A dona do post, Carmen Katz, ela alegou ter informações de uma fonte da polícia de Nova York revelando o envolvimento dos Clintons em uma rede internacional de sexo e escravidão infantil. E aí, de 29 de outubro, olha só, de 29 de outubro a 4 de dezembro, isso são 5 semanas, se eu não me engano, a publicação ela foi compartilhada no Twitter cerca de 1,4 milhões de vezes, por mais de 1/4 de milhões de contas em 5 semanas. Então, em 5 semanas, aquela postagem foi compartilhada 1,4 milhões de vezes. Aqui é só para a gente notar a diferença já do alcance que a gente tem hoje, quando o assunto é fake news, comparado ao da AIDS. Tá? E aí o que aconteceu? Em 4 de novembro de 2016, o Alex Jones, ele é um apresentador de rádio e ele é conspiracionista de extrema-direita. Ele é dono do InfoWars, que é um canal de mídia conspiracionista de extrema-direita. Ele liberou o primeiro de outros vídeos falando sobre o Pizzagate. De 27 de novembro a 1 de dezembro, Alex Jones ele postou outros 3 vídeos sobre o Pizzagate, que foram assistidos por Edgar Welch. E aí, em 4 de dezembro de 2016, fortemente armado, Edgar Welch entrou na pizzaria Comet, que é onde eles diziam que acontecia os encontros desse grupo dos Clintons de abuso infantil. Ele entra para investigar e ele dispara 3 tiros. Para nossa felicidade, ele não matou ninguém, mas poderia ter matado. Então, aqui, de maneira bem resumida, gente, esse foi o caso do Pizzagate. Eu não estou entrando em detalhes aqui na questão da política, porque eu acho que todo mundo sabe como isso afetou a candidatura da Hillary Clinton. Tá? Foi algo assim muito forte e que Trump e os aliados do Trump fortemente compartilharam e, assim, eu diria que eles foram essenciais para dar audiência a esse caso também. Agora, analisando esse caso, esse aqui eu tenho as respostas, mais ou menos. Qual foi a rachadura? O que vocês acham? Talvez a rixa que já existia entre os 2 partidos nos Estados Unidos. Uhum. Sim, de certa forma, sim. Então, a eleição em si foi a rachadura. Foi a brecha que eles encontraram para trazer todo o caos. Tá? Qual foi a mentira? Qual foi a mentira no caso Pizzagate? Ninguém? Deixa eu ver. Responder aqui. A questão dos Clinton sobre pedofilia e dinheiro. Exatamente. Então, a mentira que eles inventaram foi a candidata presidencial, ela era responsável por uma rede de sexo infantil no porão de uma pizzaria. E qual foi o cerne de verdade que eles colocaram? Tem 2 pontos, 2 pitadinhas de verdade que eles colocaram na mentira. Vocês sabem quais foram esses 2 pontos? Um deles, o Gabriel falou, a pizzaria existia. A pizzaria Comet, que é o lugar onde eles falavam, é um lugar real e houve uma troca de e-mails real entre Podesta e o dono da pizzaria. Então, quando os e-mails vazaram, eles tinham como provar que o chefe de campanha da Hillary tinha contato com a pizzaria. Tá? E aí, eles esconderam a mão deles. Como é que eles esconderam a mão deles? Porque a gente sabe que quem hackeou o e-mail do Podesta foram os russos, através da agência de pesquisa da internet. Como é que eles esconderam a mão deles?
Eu não sei se está certo aquele usuário do fórum que alegou que ele que tinha, não sei se é isso, que ele que tinha conseguido. Não, talvez em partes, porque eu acho que era um usuário anônimo, então eu acho que tem um dedinho russo ali no meio, mas em especial é o WikiLeaks. Foram eles que vazaram os e-mails. Então, e aí o que aconteceu? Foi interessante porque o próprio, quando eles começaram a acusar a Rússia de ter feito isso, o próprio, esqueci o nome dele, o dono lá da WikiLeaks, ele mesmo foi perante os jornalistas, falou não foram os russos, saiu daqui. Então, ele mesmo foi, isso, o Assange, isso mesmo. Então, eles usaram o WikiLeaks. Eles foram a fonte principal, diria assim, para esconder a mão deles. Agora, quem foi o idiota útil? Eu realmente não sei, eu perdi. Agora eu não sei se é o Alex ou o Edgar. É o Alex Jones. Então, o Alex Jones, ele era o conspiracionista de extrema-direita e ele era dono do InfoWars, que era o canal de... um canal de mídia de extrema-direita também. O foco dele era só compartilhar teorias de conspiração. Então, ele compartilhou a história, gravou vídeos demonstrando que era real o Pizzagate, tá? E depois a gente viu que a Rússia, então, ela faz o quê? Ela nega tudo. E é muito interessante como eles fizeram para negar. Na Rússia, eles têm uma rede de televisão chamada Russia Today, que é um canal russo, mas internacional, ou seja, ele é todo em inglês. Então, o que eles usam? Eles usam esse canal para falar das notícias, das coisas, mas sempre com a pitadinha da perspectiva russa. E o que eles fizeram? Nesse jornal, eles se não me engano, eles colocaram a entrevista com o Assange, onde ele está mostrando que não foi a Rússia. E o que acontece? O grande problema desse canal é interessante. Ele tem o telejornal lá, e é um telejornal onde 80% da cobertura é de qualidade. Então, 80% do que eles falam é verdade. E é o que eles fazem. Quando eles jogam uns 20% de mentira, as pessoas elas olham e falam, mas como? É lógico que é verdade, tudo que eles falam é verdade, como é que isso vai ser mentira? Tá? E aí eles jogam, então, o jogo longo, né? Embora a gente consiga ver que, nesse caso, levou menos de um ano para tudo explodir, a gente pode ver que não é da noite para o dia. É algo que, olha só, começou lá em março de 2016 e foi realmente explodir de fato mais no segundo semestre do ano. Então, ainda assim é algo que leva tempo. Agora, quando a gente compara esses dois eventos, a gente vê aqui o da AIDS levou cerca de 5 anos. E eu vou falar cerca de 5 anos, porque se a gente parar para pensar, ele começou no jornal em 83, lá na Índia. Só que a gente tem que levar em consideração que aquela mentira, antes de ser publicada, ela foi criada, né? Então, não foi da noite para o dia que eles criaram. Eu acho que eles realmente se dedicam para criar as fake news. Então, mas assim, no geral, levou cerca de 5 anos para a fake news da AIDS atingir o que eles queriam. O do Pizzagate, cerca de 5 meses, tá? Entre o momento, e aqui eu coloco, entre o momento que eles invadiram os e-mails ao momento em que começou que ganhou, como é que posso falar? Que ganhou notoriedade, tá? Não tô falando do caso quando o rapaz foi na pizzaria e atirou. E algo bem interessante que os especialistas comentam no documentário é que a história era tão absurda que as pessoas não se incomodaram em investigar para demonstrar que era mentira. E eles falam, um simples fato que era muito interessante. Se você fosse na pizzaria, eles falavam que os encontros, né, aconteciam no porão da pizzaria. A pizzaria não tinha porão. Então, assim, era um negócio muito simples para demonstrar que era mentira. Mas os especialistas, eles falam, eles
eles ficaram tão chocados, assim, que era tão claro que era uma mentira, que eles não se preocuparam em demonstrar que era mentira. E aconteceu? Muita gente acredita. E muita gente acreditou. Tá? E a principal diferença entre eles é que a internet intensificou tudo. Ao mesmo tempo que a internet é algo maravilhoso para a gente, ela também vem como uma certa maldição para a gente, porque ela pode e é muito usada para o mal. E se a gente parar para analisar com relação a fake news, eu coloquei aqui algumas fake news que são produtos da KGB. Tá? A AIDS, por exemplo, criada em laboratório por cientistas americanos, invenção da KGB. O caso do Pizzagate não é a KGB mais, mas é uma extensão deles com a Rússia. A teoria de que a ideia de que um agente da CIA matou o presidente Kennedy, invenção da KGB. Dizendo que a CIA tentou assassinar o Papa João Paulo II, também invenção da KGB. E aqui vocês conseguem ver que é sempre com foco muito forte nos americanos. Tá? Eles usam, como eu mencionei lá no começo, eles usam internamente e eles usam contra outros países. Mas o foco é que assim, a intenção deles é lutar contra o Ocidente. Mas quando a gente fala de Ocidente, a gente pensa muito nos Estados Unidos, né? E uma pessoa que tem um grande papel em toda essa história é Putin, né? E aqui eu coloquei só para a gente analisar um pouquinho de como ele tem trabalhado e como ele trabalhou em todo esse processo. Só para a gente entender, em 75, aos 23 anos, foi quando ele ingressou no Comitê de Segurança Nacional, que é KGB, e ele foi agente do KGB, do Departamento Exterior, e depois chefe, olha só, gente, chefe dos serviços secretos soviéticos e russo. Então, ele foi da KGB, quando a KGB acabou, a FSB, respectivamente, tá bom? E aí, ele sempre, assim, de certa forma, quando a gente já conhece a história, sempre teve em posição de poder. Mesmo não sendo presidente, ele era primeiro-ministro, ele era sempre responsável, tinha uma posição, assim, alta dentro do governo russo. O que aconteceu? Em 99, ele começou a testar a desinformação dentro da Rússia no povo russo, tá? Como eu mencionei. Eles usam isso não só para atingir fora, mas dentro também. Porque, como a gente sabe, a propaganda deles dentro do país é muito forte. E para você manter essa propaganda, você precisa alimentar ela com fake news, tá? Em 2005, foi quando foi lançada a rede de televisão internacional Russia Today, tá? Se eu não me engano, ela é uma rede estatal. Então, ela é financiada pelo Estado, pelo governo. Em 2008, nos conflitos com a Geórgia e a Ucrânia, deram a ele a chance de praticar a desinformação em uma escala um pouco maior. Então, lá em 2008, ele começou a treinar, aplicar a desinformação em outros países. Tá? E em 2013, ele financiou a Agência de Pesquisa da Internet, tá? Uma empresa russa envolvida em operações de influência online em nome de negócios e interesses políticos russos. Tá? Então, o foco dessa agência é, usando a internet, a influenciar as coisas em nome de negócios e interesses políticos russos. Tá? E ela foi financiada pelo governo também. E agora eu quero mostrar para vocês, tendo tudo isso em mente, a gente vai ver um pouquinho sobre os efeitos das fake news. Tá? Essa segunda parte, estou acabando já, eu também estou de olho no horário, ela está baseada em alguns artigos que eu li a respeito, agora recentes, com o início da guerra na Ucrânia, tá bom? Então, aqui a primeira que eu vou contar para vocês é a história da Helena. A Helena, esse não é o nome real dela, tá? É o nome que ela escolheu para passar para a reportagem de onde eu peguei a informação. Ela tem 29 anos, ela é russa e ela vive na Bélgica há alguns anos. E na manhã de 24 de fevereiro, que foi quando começou a guerra, ela acordou com uma mensagem de uma amiga que vivia em Moscou no WhatsApp dizendo: a guerra começou. O que aconteceu? Essa amiga dela foi ao banco, sacou todo o dinheiro que ela tinha e poucos dias depois ela estava na Bélgica com a Helena, refugiada e embora russa, sem quaisquer direitos na Europa, porque eles estavam dando só direitos de refugiados para quem estava fugindo
da Rússia. E não se sabe ao certo, e esse é um ponto interessante para a gente notar, não se sabe ao certo o número, mas centenas e talvez milhares de russos têm deixado o país desde o início da guerra com medo de serem perseguidos ou por sentirem que não podem mais viver em seu país. A Helena, ela relatou o seguinte: não posso falar sobre política com minha família. Eles sofreram lavagem cerebral e acreditam na propaganda de Putin. O tio dela chegou a lhe enviar uma notícia de uma página, olha só quão grave isso é, gente. O tio dela chegou a enviar para ela uma notícia de uma página de notícias falsas e bem-humoradas, acreditando que o conteúdo era real, mesmo com um alerta no topo da página sobre o conteúdo falso e humorístico. Então, ele pegou uma notícia de um site que fala declaradamente fake news, humor, e ele compartilhou aquilo como sendo real. E isso é triste, porque eu sei que isso não é algo que acontece só lá. É algo que acontece aqui também. Eu já vi acontecendo muito. As pessoas, elas não checam a fonte, elas não estão atentas, elas só querem o que é escandaloso, o que vai causar. E ela viu que causa, viu que é escandaloso, sai compartilhando. E aí um grande problema que eles enfrentam lá é que alguns, como a amiga da Helena, estão fugindo. Mas os que decidem ficar, seja com a intenção de desafiar o regime, ou seja por não terem meios de deixar o país, eles relatam um clima de medo. Porque qualquer pessoa que protesta, ou que governa, ou que critica o governo e a guerra online, pode ser presa por 15 anos. Tá? Calcula-se que mais de 15 mil russos foram detidos por protestar desde o começo da guerra. E para quem fica na Rússia, a realidade é de preços cada vez mais altos. A gente tem aqui o caso da Kátia. Ela vive em São Petersburgo e ela relata que a comida, remédios e até produtos de limpeza subiram mais de 10 vezes no preço. E para ela conta que a manhã do dia 24 de fevereiro foi de horror, medo e lágrimas. Ao final do dia, ela saiu pelas ruas e gritou: não à guerra até ficar rouca. Ela pintou uma bandeira da Ucrânia no rosto e vestiu uma camisa em que se lia: linda Rússia do futuro. Com isso, ela teve o celular arrancado das mãos e foi levada a uma delegacia, onde ela foi interrogada das 10 da noite até 1 da manhã pelo chefe do Serviço Federal de Segurança, a temida FSB da Rússia, e por um oficial da área de contra-terrorismo. E sobre isso, ela relata o seguinte: eles me torturaram com um interrogatório brutal. Tentaram acessar meu celular para descobrir de que canais do Telegram eu participava. Diziam que eu era uma das organizadoras do protesto, mas eu não organizei nada. Ameaçaram me processar por espalhar fake news, um crime no país, se eu abrisse minha boca para defender a Ucrânia. Quando eu vi isso, eu falei: meu Deus, eles... chega a ser cômico pensar que, e ao mesmo tempo assustador, ver como eles, que são os inventores da fake news, eles consideram fake news um crime no país. Só que eles só consideram um crime se for contra o país. Não é como, é a maneira de expressar, sabe? Tipo, é aquela coisa de rir para não chorar, sabe? Porque, tipo, é inacreditável, acho que essa é a melhor palavra. E esse é um exemplo de alguém que está lá e está revoltado com o que está acontecendo. E um outro caso de uma moça chamada Alexandra, ela tem 25 anos, ela mora na Ucrânia. E ela estava no apartamento dela quando os bombardeios começaram na cidade de Kharkov, que é onde ela mora. E ela tem falado regularmente com a mãe dela, que mora em Moscou. Mas nessas conversas, e mesmo depois de enviar vídeos mostrando essa cidade fortemente bombardeada, ela não conseguiu convencer a sua mãe do perigo que ela está vivendo. E ela relata o seguinte: eu não queria assustar meus pais, mas eu comecei a dizer diretamente que civis e crianças estão morrendo. Mas mesmo que eles se preocupem comigo, eles ainda dizem que isso provavelmente acontece apenas por acidente, que o exército russo nunca alvejaria civis, que é provável que sejam ucranianos que estão matando o seu próprio povo. É muito comum que ucranianos eles tenham família na Rússia, mas para alguns, como a Alexandra, seus familiares russos eles têm uma compreensão contrastante do conflito.
ela acredita que é por conta das histórias que eles ouvem na fortemente controlada mídia russa. O Alexandra, ela diz que a sua mãe, ela simplesmente repete as narrativas que ela ouve nos canais estatais russos. Ela diz o seguinte: eu fiquei muito assustada quando minha mãe citou com exatidão a TV russa. Eles estão fazendo lavagem cerebral nas pessoas, e as pessoas acreditam neles. Meus pais entendem que algum tipo de ação militar está acontecendo aqui, mas eles dizem: os russos vieram para libertar você. Eles não vão arruinar nada, eles não vão tocar em você. Eles estão alvejando somente bases militares. O que acontece? A mídia russa, ela diz que a ameaça a civis ucranianos não vem das forças armadas russas, mas sim de nacionalistas ucranianos que estão usando os civis como escudos humanos. Os canais de TV estatais da Rússia, eles justificam a guerra culpando a agressão ucraniana e continuam a chamar a ação de uma operação especial de libertação. E aqui é interessante notar que é algo que a gente viu nas apresentações do ancião Parminder, na campal que teve, onde os russos, o que eles entendem? A desculpa deles é: nós estamos agindo assim porque vocês agiram assim. Então, aqui eles estão justificando a guerra, culpando o quê? A agressão ucraniana. Então, a guerra que está acontecendo é culpa da Ucrânia, não é culpa da Rússia. E muitas pessoas acreditando nisso. E qualquer canal russo que use as palavras guerra, invasão ou ataque corre o risco de ser bloqueado pelo órgão regulador da mídia do país por espalhar deliberadamente informações falsas sobre as ações dos militares russos na Ucrânia. E agora, uma lei foi passada no parlamento russo, onde pessoas que espalham informações falsas sobre as forças armadas, forças militares russas, elas podem ser presas por 15 anos, tá? Até 15 anos. Então, é uma lei que foi passada no parlamento russo. E aqui tem um outro caso, que é de um rapaz chamado Mikhailo. Ele é dono de um restaurante famoso em Kiev, na Ucrânia, e ele não teve nem tempo e nem intenção de ver a cobertura na TV russa sobre a invasão. Quando o bombardeio começou, a sua concentração estava em como ele ia fazer para proteger a sua filha de 6 anos e o seu filho, que ainda é bebê. Então, eles decidiram fugir do país e viajaram para a Hungria, onde ele deixou a esposa, os filhos, e depois ele retornou para a Ucrânia para tentar ajudar nos esforços da guerra. E ele ficou surpreso dele não ter notícias do pai dele, que trabalha em um monastério na Rússia. Ele então ligou para o seu pai e descreveu tudo o que estava acontecendo. A resposta do pai dele foi a seguinte: não é verdade, que não havia guerra e, na verdade, os russos estavam salvando a Ucrânia dos nazistas. E Mikhailo, ele disse que ele achava que conhecia o poder da propaganda russa, mas quando ouviu isso do seu pai, ele ficou devastado. E ele ainda relata o seguinte: meu próprio pai não acredita em mim, sabendo que eu estou aqui e vendo tudo com meus próprios olhos. E minha mãe, sua ex-mulher, também está passando por isso. Ela também está na Ucrânia, em uma cidade que também está sendo bombardeada. O que acontece? A mídia russa, ela tem sido fortemente controlada por muitos anos. E o que acontece? Os espectadores, eles recebem uma visão acrítica da Rússia e suas ações ao redor do mundo. A doutora Joana Zostek, ela é uma especialista na Rússia e comunicação política da Universidade de Glasgow. E ela diz o seguinte: a narrativa do Estado mostra somente a Rússia como bom moço. Mesmo as histórias que eles contam sobre a Segunda Guerra Mundial, a Grande Guerra Patriota, a Rússia nunca fez nada de errado. E é por isso que eles não acreditam agora. Ela diz que a maioria dos russos, eles não procuram por outros pontos de vista, tá? E ela continua dizendo: pessoas que criticam a Rússia foram por muito tempo apresentadas como traidores ou agentes estrangeiros. Críticos são todos agentes estrangeiros trabalhando para o Ocidente. Então, o que acontece é você não acredita nem na sua própria filha, que é o que a gente está vendo com todos esses relatos. E aí, um último caso que eu queria trazer para vocês é o da Anastasia. Os pais dela moram em uma pequena vila próximo à República Popular de Donetsk. É uma vila que ainda está sob o controle das autoridades ucranianas, mas não sei se vocês sabem, um dos motivos dessa guerra é porque a Rússia quer pegar esse território de Donetsk.
O que acontece? Ele ainda está sob poder das autoridades ucranianas, mas os canais da TV estatal russa estão sempre ligados na casa dos pais dela. Então, quando a Anastasia acordou, em 24 de fevereiro, em Kiev, com o som das sirenes, ela sabia como seus pais iam reagir. E ela diz o seguinte: minha mãe foi a primeira pessoa para quem eu liguei, quando pulei da cama às 5 da manhã, um pouco desorientada. A mãe dela ficou surpresa por ela ter ligado e ela parecia muito calma, quase casual. Depois de um tempo, ela ligou novamente e lhe disse que ela estava assustada. E a mãe dela respondeu: não se preocupe, eles não vão bombardear Kiev. O problema é que eles já estavam fazendo isso. E aí a Anastasia, ela continuou: eu lhe disse que haviam vítimas entre civis. Ao que ela me respondeu rindo. Mas isso foi o que tivemos também quando a Ucrânia atacou o Donbass. Por um momento, eu não pude respirar. Ouvir minha mãe dizer isso com tanta crueldade simplesmente partiu meu coração. Anastasia, ela acredita que a imagem que a mídia russa criou é de um exército russo glorificado livrando a Ucrânia dos nazistas. E agora, a Anastasia, ela está incerta quanto ao futuro. Ela diz o seguinte: tem muitos pensamentos passando pela minha mente agora. O que vai acontecer com todos nós? Para onde isso vai? Será que eu vou voltar para casa algum dia? Será que algum dia eu verei meus pais novamente? Eu ainda os amo profundamente, mas algo dentro de mim se quebrou e eu acho que não poderá ser consertado jamais. Olha o impacto que as fake news têm. E não é só um impacto político, é um impacto na vida de cada indivíduo que está sendo afetado por elas. Se a gente parar para pensar, quanto mais uma história falsa é repetida, mais real ela se torna, mesmo que ela seja mentira. Quanto mais ela é repetida, mais real ela se torna. E tem um... E por que eu quis trazer isso para vocês hoje? A gente já vai encerrar. Eu sei que o que a gente está vendo agora é uma guerra quente. A Rússia e a Ucrânia não estão jogando a linha de água. É realmente bomba. Só que a gente não pode esquecer que a maior guerra que a gente está enfrentando é a guerra de informação. Tem bomba acontecendo, tem gente morrendo? Tem, isso é extremamente triste e doloroso. Mas a guerra de informação, ela destrói vidas. E ela destrói de tal forma, como a Anastasia comentou ali, é algo que para ela não tem conserto mais. E aqui eu quero trazer para vocês a definição de um ex-agente da KGB que ele trouxe sobre a guerra de informação, sobre as fake news. Ele diz o seguinte: lutar uma guerra em um campo de batalha é o jeito mais primitivo e estúpido de se lutar uma guerra. A maior arte de guerra é não lutar de jeito nenhum, mas sim subverter qualquer valor no país do seu inimigo, qualquer coisa. Coloque os brancos contra os negros, velhos contra jovens, ricos contra pobres, e assim por diante. Contanto que você disturbe a sociedade, contanto que você corte a fibra moral de uma nação, está tudo bem. Então, como o Gabriel mencionou, não só com quem mora na Rússia, essas coisas estão acontecendo. Acontece com o mundo inteiro. É algo que o mundo inteiro está sendo afetado. São notícias falsas sobre vacinas que custaram muitas vidas, aqui no Brasil em especial. São notícias falsas com relação à política, são notícias falsas com relação a até coisas bobas, gente, como dietas milagrosas. Você faz isso, toma vinagre com não sei o quê, não sei, que vai eliminar um monte de pedra. Fake news, a guerra de informação, ela está ao nosso redor, em tudo. Não é só na política, não é só na Rússia contra os Estados Unidos. Está em tudo. E a gente precisa aprender a olhar e identificar. Eu sei que talvez a gente não consiga olhar todas as fake news e encontrar todos os detalhes, os 7 mandamentos que a gente viu da Rússia, porque
embora eles sejam os principais criadores, eu sei que nem tudo é criado só por eles. Aqui no Brasil, eu imagino que tenha muita gente apta a criar fake news. Mas o princípio é o mesmo. A gente precisa aprender a identificar. Por quê? Para a gente não cair nelas, para nós não sermos, e eu vou usar o termo que eles usam dentro dos 7 mandamentos, para que nós não sejamos os idiotas úteis que estão compartilhando essas informações falsas e causando desgraça, levando desgraça na vida de outras pessoas, arruinando a vida de outras pessoas. E muitas vezes são vidas que realmente elas se vão e a gente não tem mais como recuperar. Em outros casos, são rachaduras que a gente não tem como consertar. Então, como o Anselmo Parmina falou bastante sobre isso, eu acho, e no documentário eles falam, lutar contra fake news não é fácil, porque é como um jogo de whack-a-mole, que é esse joguinho aqui, que é quando fica esqueci o nome desse bichinho, é marmota? Não lembro o nome do bichinho. Ele faz buracos no chão, e aí ele sobe, e você tapa um buraco, ele faz outro. Então, é um jogo de whack-a-mole. A gente vai vencer? Não. Mas a gente tem que fazer o nosso melhor para, viu fake news, vamos combater ela. Viu fake news, vamos combater. A gente vai nessa luta constante. A gente só perde quando a gente para de lutar contra ela. Enquanto a gente estiver lutando contra, pode vir quantas fake news vierem. A gente vai sempre estar vencendo. A gente não vai conseguir eliminar. Mas se a gente parar de lutar contra elas, aí que a gente perde de verdade essa guerra. Eu espero que tenha sido bom para vocês e proveitoso esse estudo. Não sei se vocês têm alguma dúvida, algum comentário. Obrigado, Gabriel. Topeira. Isso. Não é a marmota, não. A marmota é outra. Não sei se tem alguma dúvida, algum comentário. Só me mandem aqui no chat. Façam não, não, não. Sim, sim. Mandem que aí a gente vai encerrar, então. Sem dúvidas. Valeu, então. Que bom que vocês gostaram. Que bom que foi útil para vocês. O Marcos, nessa semana, tivemos um problema desse no nosso trabalho. Publicaram análises falsas de produtos quando eles estão dentro dos critérios da Anvisa. Para a gente ver como isso afeta todas as áreas da nossa vida. Não é só na política, tá? Em todas as áreas. Então, vamos encerrar com uma oração. Convido a todos que puderem se ajudar. Pai querido que estás nos céus, agradecemos a Ti, ó Pai, por termos tido a oportunidade de estudar e compreender um pouco mais o que está acontecendo ao nosso redor. Senhor, venho te pedir que o Senhor nos ajude para que possamos reconhecer quando formos confrontados com essas notícias falsas, Senhor. Para que possamos não só reconhecê-las, mas lutar contra elas. Para, de alguma forma, buscar trazer pessoas que estão indo pelo caminho de acreditar nelas para a clareza, para que eles consigam ver a mentira, para eles consigam se libertar dos laços desse engano, Senhor. Que o Senhor seja conosco nessa caminhada que não é fácil, mas que sabemos que vale a pena a cada instante. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê discernimento e entendimento para que possamos compreender a Tua mensagem e que possamos também nos manter no caminho certo. Essas bênçãos nós te pedimos, te agradecemos, em doce nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.